Boa noite, 18 horas, 1 minuto. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. SBT Notícias no ar, nesta quinta-feira de Copa do Mundo. O primeiro jogo terminou agora há pouco e a repórter Luana Rodrigues acompanhou lá do Várzea Grande Shopping, onde o SBT tem um espaço em parceria com o VG Shopping para a transmissão dos jogos. Vou ao vivo para lá com a Luana? Cadê a Luana? Traz ela para o telão, então, do SBT Notícias. Luana, muito bem-vinda. Vitória do time mexicano na abertura da Copa do Mundo. E qual foi o clima por aí em Várzea Grande, Luana? Boa noite. Boa noite, Trindade. Boa noite para todos. Pois é, a espera acabou. A Copa do Mundo ela começou oficialmente. Como você informou, né, nessa abertura, a seleção do México estreou aí com vitória. E nós estamos aqui no Várzea Grande Shopping, que em parceria com o SBT montou, olha, uma estrutura especial para receber o público durante a Copa. E por aqui, Leandro, não faltou torcedores que já confirmou que vai assistir todos os jogos. Mas claro que o momento mais esperado é para sábado, quando vai estrear a seleção brasileira. Vamos conferir aí alguns dos depoimentos. Até peguei férias nesse mês para mim ficar o dia todo mexendo com os jogos da Copa, assistindo junto com os meus filhos, amigos, minha esposa aqui. E bem legal, gostei. E aí então não vai acompanhar apenas o jogo da seleção brasileira, vai assistir todos os jogos? Não, eu gosto muito de futebol, então eu vou assistir todos os jogos, até de madrugada se tiver. Tem alguns jogos de madrugada e eu vou acompanhar. Nós estamos bem otimistas com a seleção. Por mais que toda a Copa, o início, tem uma dúvida ou outra de algum outro jogador. Todo mundo tem dúvida, na 94 foi assim, mas eu creio muito na seleção brasileira, confio muito. Maravilhoso, lugar aconchegante, né? E o pessoal atencioso, sempre servindo a gente aqui. E vai Brasil aqui, sábado estamos aqui de novo. Olha, agora eu vou te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Você sabe que no SBT tem um timaço aí, né? Com Galvão Bueno e tudo mais. É a emissora escolhida aí para assistir a Copa? Com certeza, é SBT, já estamos aqui fixados nele. A gente gosta, assiste. Como a gente sabe, a cada 4 anos é um evento especial, né? E estamos na torcida acreditando que o Brasil vai ganhar. Bacana. E o que você acha de também assistir os jogos fora de casa? É legal ter uma estrutura como essa, para mudar assim o ambiente? Sim, é mais divertido, né? É legal, sim. O que você achou dessa estrutura especificamente? Aconchegante, né? Eu gostei. E aqui no Várzea Grande Shopping, olha, o público também concorre a prêmios. E quem vai falar mais sobre o assunto é a analista de marketing, Giovana Carone. Giovana, seja muito bem-vinda ao SBT Notícias e fala pra gente como que funciona a seleção de prêmios SBT. Boa noite, Luana. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Bom, a seleção de prêmios em parceria com o SBT e tantos outros parceiros funciona de uma forma totalmente gratuita. Basta a pessoa escanear o QR Code que está aqui nos materiais gráficos no pátio e também por toda a grade da SBT e ela já vai estar concorrendo a uma Moto Zero que a gente vai estar sorteando ao final da Copa do Mundo. E não é só isso, tá? A gente aqui do Várzea Grande Shopping também preparou para os Jogos do Brasil algumas premiações e alguns brindes especiais. Então, todo o Jogo do Brasil, a gente vai ter o sorteio de televisões de 42 polegadas aqui para o pessoal que estiver assistindo aqui dentro do nosso espaço do Pátio VG ou na praça de alimentação. E isso reforçando, né? De forma totalmente gratuita. O pessoal não precisa consumir nada, só basta estar aqui com a gente prestigiando o evento. Giovana, a Copa do Mundo começou hoje, né? O shopping ele preparou uma estrutura especial para receber os torcedores. O que o público encontra aqui? Isso, nós preparamos 2 espaços tematizados para a Copa, né? Aqui onde a gente está, que é o Pátio VG, que fica no piso 2, a gente tem telão de LED gigante, a gente tem decoração, um espaço super confortável para você vir com os amigos e com a família, tem petiscos, bebida gelada e na praça de alimentação também, no piso 3, a gente preparou telões, preparou som de qualidade, então tá tudo pronto esperando vocês. E aí no sábado, né, o momento tão esperado aí de estreia da seleção, a gente ficou sabendo que vai ter um esquenta aqui no shopping, conta pra gente. Isso mesmo, nós preparamos uma grade excepcional de atrações para o pessoal que vai vir para cá. A gente vai ter aí o esquenta, né, do primeiro jogo do Brasil, com o pessoal do Pagode do Jorge ali, mais ou menos a partir das 3 horas da tarde. Então, para o pessoal já entrar no clima da Copa, a gente preparou um show especial e logo depois a gente vem e assiste aqui e na praça de alimentação, o jogo do Brasil, que a gente vai ganhar.
Giovana, muito obrigada pelas informações. E vale destacar, né, que quem vai acompanhar cada lance do Mundial já sabe onde assistir. Até porque o SBT está aí com um time de peso, né, que tem Galvão Bueno e outros grandes nomes. Portanto, está aí feito o convite e continue acompanhando o Mundial aqui no SBT. Volto com você, Trindade. Muito obrigado, Luana Rodrigues. Um abraço a todos no Várzea Grande Shopping. Copa do Mundo começou, vitória da seleção mexicana. Thiago Leifert narrou aqui no SBT. A abertura na voz inconfundível de Galvão Bueno. E a gente fica na expectativa para a estreia do Brasil sábado contra Pedreira, hein, irmão? Pedreira, equipe do Marrocos. Pedreira, na última Copa foram até as semifinais. É a melhor geração da história da seleção marroquina. Não sei não, hein? Uma vitória de 1-0 ali é goleada. 18 horas, 7 minutos. Eu vou ao vivo agora para Sinop com o André, porque ele conversa com o ex-secretário de Segurança Pública, Coronel Roveri. Traz o André para o telão do SBT Notícias. Boa noite, André. Bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos da capital Cuiabá. Nós estamos aqui recebendo em Sinop, né, o ex-secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Coronel César Roveri, que esteve na pasta de 2023 até este ano. Coronel, seja muito bem-vindo à nossa cidade. Nós conhecemos o coronel pelo combate direto às facções criminosas, né, com o programa Vigia Mais também. E nesses 3 anos e 3 meses, coronel, queria saber qual que é o legado que te deixa mais orgulho à frente da pasta da Segurança Pública do Mato Grosso. Boa noite, Leandro, aí em Cuiabá. Estamos aqui em Sinop hoje, é uma grande satisfação falar com todos, né? E aqui literalmente da nossa cidade de Sinop, onde tivemos muitas entregas, como fizemos em todo o estado de Mato Grosso. Mas você frisou muito bem, né? O combate às facções criminosas foi muito intensificado na nossa gestão. O Vigia Mais Mato Grosso, que hoje aqui em Sinop conta com praticamente 1000 câmeras de segurança pública à disposição das forças de segurança, mas o principal, à disposição da população, como acontece em 134 municípios, quase a totalidade de Mato Grosso, já com o programa Vigia Mais MT. Agora aqui em Sinop, falando um pouquinho de Sinop, nós inauguramos aqui a Delegacia de Combate às Organizações criminosas, inauguramos a cavalaria, tivemos um reforço de motocicletas de resgate de alta cilindrada do Corpo de Bombeiros, drone de combate a incêndio, tivemos o incremento do grupamento raio com motos BMW, tivemos aqui, está prestes a inaugurar a nova sede da Politec, muito importante também para a segurança pública. Enfim, inúmeras entregas aqui em Sinop, como tivemos inúmeras e centenas de entregas em todo o estado de Mato Grosso. Mas fica aí esses programas importantes e um deles tão importante quanto é o Tolerância Zero a invasões de terra, que tivemos 67 invasões em 3 anos, de março de 2023, quando lançamos o programa, até março deste ano de 2026, e nenhuma delas prosperou. Todas as forças de segurança, todas elas, fomos lá, retiramos na forma da lei, dando a segurança jurídica, defendendo a propriedade particular, defendendo a propriedade de quem está na posse, de quem tem o domínio, de quem tem o documento daquela terra, garantindo assim que o nosso estado, que é um estado do agro, prospere e venha crescendo cada vez mais com todas as ações que foram feitas, e a segurança participa muito disso, porque onde há segurança, há prosperidade, há ensino, há condições de saúde para que você possa fazer um atendimento numa UPA, num hospital regional, há empresas vindo investir e empreender no nosso estado. Então a segurança ela está ligada diretamente à prosperidade do nosso estado, mas o principal, na vida do dia a dia das pessoas que moram nas cidades, na vida do dia a dia do cidadão que se sente mais seguro, e o importante é que cada dia mais a gente avance a passos largos para melhorar a segurança do nosso estado e também do nosso país. Coronel, nós vimos então nesses últimos 3 anos o combate direto às facções criminosas, como o coronel está destacando aqui, que é importante para tudo, para a economia, para o agronegócio também. Como é que o secretário projeta agora os próximos anos, já que a pasta da segurança pública foi reformulada, né? Foi investido em tecnologia. Agora, como que o secretário projeta esses próximos anos para combater e continuar, claro, combatendo as organizações criminosas? Olha, o governo continua trabalhando muito. Nós investimos muito também em pessoal, em inclusão de pessoal. O governador Otaviano Pivetta agora acabou de incluir novos servidores para a segurança pública. Então, vê que o Estado continua trabalhando fortemente, né? E nós estamos num projeto agora da construção de uma pré-candidatura
candidatura a deputado federal, porque temos a convicção que é em Brasília que podemos mudar as leis e acabar com esse prende-solta e acabar com essa facilidade para o crime. Nós temos que dificultar e as leis são os caminhos, é o caminho, na verdade, para que a gente possa realmente aí fazer o combate às facções criminosas e a todo tipo de crime. O que o coronel defende que poderia mudar, que não está hoje nas leis do Brasil? Olha, um exemplo muito claro disso é criar uma lei mais eficiente, por exemplo, como foi feita no trânsito. Hoje ninguém bebe mais e dirige. Então é uma lei eficiente. Você tem vários incrementos que podem ser feitos, como por exemplo, o receptador, você majorar a pena, aumentar muito essa pena, porque quem rouba e furta não vai ter para quem vender, por exemplo. Então são inúmeras inovações que podemos fazer a nível de legislação. Esse é apenas um exemplo dela. Temos a questão da maioridade penal, que vemos que está encaminhando, e isso tem que ser finalizado, não é apenas em época de eleição chegar e lançar, isso tem que ser finalizado, acabar com a saidinha, ter uma série de questões de legislação penal e processual penal que nós podemos e temos que avançar bastante. Ok, coronel, muito obrigado pela entrevista. Leandro, estamos recebendo então o ex-secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, que ficou bastante conhecido aqui em Sinop pelas entrevistas que deu, também pelo investimento feito aqui na capital do Nortão, justamente essa que a gente enfatiza bastante, que agrada a população, que é o combate direto às facções criminosas. Então, por isso, a gente lembra do secretário quando ele vem para cá e está aí participando ao vivo aqui com a gente do SBT Notícias. Leandro. André, eu queria aproveitar a presença do secretário e pedir que você questionasse ele de qual é a opinião do secretário do que precisa mudar na legislação brasileira para o combate a facções criminosas, porque esse é um problema novo em Mato Grosso que deixa a população assustada e muitas vezes a gente compartilha aqui notícias de prisões e logo relaxamento nas prisões por uma lei muito falha. Eu queria que você questionasse o ex-secretário, na opinião dele, o que precisa mudar na lei para melhorar o combate às facções criminosas. Ok, coronel, o Leandro está perguntando para a gente, porque a gente presencia pessoas que são presas e logo soltas, né? O que pode mudar nas leis do Brasil justamente para endurecer, para combater essas facções criminosas? É exatamente isso, né? É o endurecimento da legislação, porque é o prende e solta, e nós vivemos isso aí nos quase 29 anos de serviço, 5, 6, 10 vezes você prendendo o mesmo criminoso e ele saindo, e o problema não é da justiça, a justiça está cumprindo o que está na lei. Nós temos uma legislação penal da década de 40, Leandro, e se você ver bem, tiveram alguns avanços de lá para cá, mas nunca teve uma reforma geral. Então olha o quanto a sociedade evoluiu de 1940 até agora 2026. Então a gente precisa fazer um endurecimento, tem que fazer um remapeamento geral das nossas leis federais, porque o que vai ser cumprido nos tribunais, nas varas judiciais, pelo Ministério Público e pela Justiça é o que está posto na lei. Então é lá que nós temos que agir, é lá que nós temos que realmente atacar para melhorar aí a força que as forças de segurança terão e que a Justiça na execução das penas. Leandro. Muito obrigado, André. Agradeço a gentileza do ex-secretário de conversar ao vivo com a audiência do SBT em Cuiabá, em Várzea Grande, em Sinop, a capital do Nortão. Bom, combater as facções criminosas deve ser, não, na minha opinião, não sei na opinião da senhora, prioridade para os próximos anos, independente de quem seja eleito. Em Mato Grosso e no Brasil. O que a população mato-grossense tem vivido nos últimos anos é simplesmente assustador. 18 horas, 14 minutos. A Justiça concedeu liberdade ao policial penal que matou o enteado com um tiro na cabeça em uma propriedade rural de Cuiabá. A nossa equipe teve acesso a trechos do depoimento prestado pelo servidor à Polícia Civil. Ele afirma que agiu para se defender durante uma luta corporal e relata um histórico de conflitos familiares. Acompanhado pela defesa, o policial penal Jeremias Emerson dos Santos prestou depoimento à Delegacia de Homicídios horas depois do crime. O interrogatório durou poucos minutos. Durante a oitiva, o policial manteve a mesma versão apresentada desde a prisão. A que agiu em legítima defesa. Eu parei a moto e falei, o nome dele é Yuri, falei, Yuri, você vai pegar a van? O que foi que aconteceu aí com sua mãe? Ele falou, não, vou pegar a van não, vou pegar é você. E partiu para cima de mim com a faca. No que ele partiu em cima com a faca, a arma minha estava fria. Eu dei um golpe, só que eu andei no vão da perna dele, que era para cessar ele, né, para ver se eu conseguia cessar ele, mas não pegou. Nisso ele deu um golpe, como se fosse de jiu-jitsu, por debaixo, né, do meu braço.
Nessa hora também, não sei se ele largou a faca na hora que eu dei o primeiro disparo, mas só que não pegou nele. Ele me agarrou, tentou e me jogou ao solo. No que ele me jogou ao solo, eu grudei no pescoço dele. E antes de entrar em luta corporal, ele segurou no cano da arma. Quando ele segurou no cano da arma, nós ficamos em luta corporal e eu efetuei o próximo disparo na região da barriga dele. Como teve o movimento, pegou na face dele, na região do crânio dele. O que é certeza até agora é que Atlas Yuri dos Santos morreu depois de ser atingido por um disparo na cabeça. Mas alguns pontos ainda não fecham com a versão apresentada pelo policial. A faca citada no depoimento foi encontrada longe do corpo da vítima. E segundo a investigação, o tiro foi disparado a queima-roupa, ou seja, a uma distância muito curta. Agora a Polícia Civil tenta responder uma pergunta decisiva. Jeremias atirou para se defender mesmo ou houve excesso durante a discussão? E para entender como essa discussão terminou em morte, os investigadores também analisam o histórico da relação entre o policial e o enteado. Ainda no interrogatório, o policial penal disse que o enteado começou a ter comportamentos agressivos depois da morte do pai. Há pelo menos 1 ano e meio. Ele disse que era comum o jovem andar com uma faca na cintura e ainda fazer uso frequente de álcool, maconha e cocaína. Ele sempre era agressivo com todo mundo. Quando ele tinha oportunidade de estar perto de mim, e se ele tivesse ingerido álcool, ele xingava ou eu ou quem estivesse perto dele. Mas ele começou a ficar assim depois que ele começou a usar. E depois da morte do pai dele. Então ele fazia o uso de maconha e de bebida alcoólica. Depois do disparo, Jeremias permaneceu no local. Ele diz que foi ele quem acionou o socorro e também comunicou às autoridades sobre a tragédia. Quando as equipes chegaram à propriedade, encontraram Atlas já sem vida. Jeremias foi preso em flagrante. Agora a investigação concentra esforços para verificar se o relato apresentado pelo policial é compatível com os vestígios encontrados na cena do crime. Laudos balísticos, perícias e depoimentos de testemunhas devem ajudar a polícia a esclarecer o que realmente aconteceu nesta chácara, na região do Cochipó do Ouro. E agora eu vou ouvir todos os envolvidos, né, a mãe, os familiares, para poder ter uma concatenação de informações, né? Vamos ver o que dá para formar de juízo. O disparo pegou bem na região óssea, próximo. Pela cena que eu vi no local, não aparenta muito uma luta corporal como foi informado. A Polícia Civil de Mato Grosso ampliou a estrutura de atendimento às vítimas de violência em Cuiabá. 13 novos profissionais passam a integrar equipes das unidades especializadas com foco no acolhimento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Delegacias que atendem mulheres, crianças, adolescentes e idosos vão receber reforço especializado em Cuiabá. 13 profissionais, entre psicólogos e assistentes sociais, foram contratados para atuar no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse atendimento é muito importante. Ele vem complementar o nosso trabalho de Polícia Judiciária Civil, que é um trabalho investigativo, mas nós entendemos também a importância do acolhimento e da correta indicação dessas vítimas, dessas mulheres, especialmente mulheres e pessoas vulneráveis que procuram as nossas unidades e precisam desse atendimento, desse primeiro acolhimento. Os novos profissionais serão lotados nas delegacias de defesa da mulher, da criança e do adolescente, no plantão de atendimento à vítima de violência doméstica e sexual de Cuiabá e também na coordenadoria de enfrentamento à violência contra a mulher e vulneráveis. O grupo vulnerável que adentrar a delegacia receberá esse atendimento humanizado, adequado, reforçando não só esse atendimento, mas também reforçando o caderno investigativo, propiciando uma investigação muito mais apurada, fornecendo ao Poder Judiciário uma possibilidade de se sentenciar de uma forma muito mais justa, porque compreenderá não só esse atendimento humanizado, mas também as interseccionalidades que envolvem a mulher, os fatores como socioeconômicos,
socioeconômicas, idade, raça, vulnerabilidades que envolvem essa mulher, criança, adolescente, idosa, que adentre a delegacia. Os 7 psicólogos e 6 assistentes sociais vão passar por uma capacitação na próxima semana para receber orientações sobre o atendimento, acolhimento e avaliação psicossocial das vítimas. A partir do dia 22 de junho, os profissionais já passam a atuar nas unidades especializadas da Polícia Civil. Além do acolhimento, os profissionais vão orientar as vítimas e encaminhá-las para serviços de saúde, assistência social e outros órgãos de apoio. A gente fazia essa escuta psicossocial, dar suporte para esse sujeito ser escutado nas suas inúmeras dimensões, né? Então, quando a gente fala de proporcionar um cuidado a este sujeito, né, submetido a inúmeras dimensões de violência, nós partimos do pressuposto de que uma escuta psicossocial disponibiliza para este sujeito, né, uma escuta nessa integralidade que dá suporte para esse sujeito se reconfigurar. Nós, assistentes sociais, atuamos diretamente na atuação, no acolhimento das pessoas mais vulneráveis e nesse enfrentamento contra a violência contra a mulher, contra a criança e contra o idoso. E é diretamente nessa área que a Polícia Civil está contratando nós para trabalhar. Então, nós estamos chegando agora, vamos passar uma capacitação e ser inseridos nessas unidades. E estamos vindo com todo o gás para contribuir com a população como um todo. A chegada dos psicólogos e assistentes sociais amplia o acolhimento às vítimas de violência, um reforço importante em um estado que lidera os casos de feminicídio no país. A gente tem assistido de forma assim assustadora o aumento de casos de violência contra a mulher no país inteiro. Eu sinceramente, da parte da Polícia Civil, é claro que nós fazemos todo o esforço, temos cada vez mais nos aprofundado, buscado melhorias no atendimento, em conclusão de inquérito, em ferramentas de proteção. Mas a resposta, ela vai além e ela vai, eu acredito que de uma reformulação na nossa sociedade, no nosso modo de viver. Uma mulher não pode ter medo de ser mulher. O intervalo é rápido, o SBT Notícias volta em 2 minutos. Nova Mutum, Sinop, Cuiabá, Várzea Grande, ligadas no SBT, 18 horas 26 minutos. A expectativa de aumento no consumo durante a Copa do Mundo já começa a refletir na rotina de pequenos empreendedores. Em Cuiabá, comerciantes investem em produtos temáticos para aproveitar o período e ampliar as vendas. Não aumentou apenas a procura por televisores, camisetas e acessórios. Em Cuiabá, a chegada da Copa do Mundo também está impulsionando pequenos negócios que encontraram uma forma diferente de entrar no clima da competição. Estamos acostumados a ver as cores do Brasil estampadas em bandeiras, camisetas e em ruas decoradas. Mas aqui elas aparecem de um jeito diferente. A confeiteira Val apostou no clima da Copa e cria produtos temáticos aproveitando a paixão dos brasileiros pelo futebol em uma oportunidade de negócio. Quando é época de Copa, todos nós, a gente fica tudo animado, né? Porque brasileiro, né? Coisa que já tem no sangue. E aí eu falei, vou ter que fazer alguma coisa verde para poder estar incentivando as pessoas, né? A torcer pelo Brasil, né? Apesar que nós, brasileiros, já somos bem patriotas mesmo, né? E aí eu falei, eu vou fazer um bolo verde com amarelo. E ficou legal. Esse aqui é um bolo de aniversário, que eu fiz ele, né? E coloquei os granulados verde e amarelo. Aí eu fiz esse aqui, que é um piscininha, que tem as bandeirolas. E aí esse aqui eu fiz ele de metade, né? E esse aqui eu vou colocar a coberturinha verde e amarelo nele também, que vai ficar legal, que cai em volta. E esse aqui é o mesmo estilo, né? Que nós fizemos ele de metade amarelo e metade verde. É uma massa básica amanteigada. A expectativa é que 99 milhões de brasileiros façam compras ligadas à Copa. Em Mato Grosso, o comércio projeta um crescimento acima da média nacional. E enquanto a bola ainda não rola dentro do campo, para muitos empreendedores, a competição já começou. A gente espera uns 30% a mais, né? Que é a expectativa. Na realidade, as pessoas deixam um pouco para a última hora, né?
Mas no dia as pessoas podem vir aqui que vai ter. Valcilene Rezende Aval faz bolos há 36 anos. E essa não é a primeira vez que ela aposta no Mundial para criar produtos temáticos. Para isso, ela conta com um time de peso. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe. Nós somos em 9 colaboradores. E a loja, graças a Deus, eu tenho as pessoas que me ajudam, meu filho, minha mãe. E tenho o apoio de várias pessoas e os clientes, né? Porque os clientes, eles compram e eles falam, o seu bolo é bom, o seu bolo é gostoso, tem que melhorar aquilo, tem que fazer isso, fazer aquilo. A gente ouve sempre o cliente. Quem quiser encomendar os bolos pode fazer o pedido pelas redes sociais ou diretamente na loja da confeiteira. Tem o Instagram, que é Bolos da Val Oficial. Você entrando lá, já vai direto no WhatsApp. E o nosso WhatsApp é o 65981500029. E a loja fica na Rua Alenquer, número 20, CPA1. E se os bolos já estão prontos para a Copa, a torcida também. E a confeiteira já escolheu a emissora, que vai acompanhar o Brasil em busca do Hexa. E a Copa, vamos torcer, né? Vamos reunir a galera, vamos torcer, fazer uma festa, porque é a cada 4 anos. E sempre acreditar. Vamos ter esperança, a esperança é a última que morre, né? Então tem que assistir pelo SBT. Vamos lá, galera, assiste lá SBT, vamos torcer pelo nosso Hexa e que venha o nosso Hexa. Com previsão de calor extremo, baixa umidade e aumento nos focos de calor por causa do El Niño, o estado se prepara para enfrentar meses que podem repetir ou até superar os cenários vistos nos últimos anos. O fogo que destruiu paisagens, ameaçou propriedades e encobriu cidades inteiras de fumaça ainda está na memória. Mas antes mesmo da chegada do período mais seco do ano, os alertas já acendem dentro e fora dos quartéis. As previsões apontam para uma estiagem mais intensa, temperaturas acima da média e condições favoráveis para a propagação de incêndios florestais em diversas regiões do estado. O trabalho ele começa quando encerra o ciclo anterior. Então, esse trabalho de planejamento para 2025, 2026, ele começou no final do ano passado e vem se estruturando, obviamente acompanhando toda essa questão do prognóstico climático, porque isso interfere diretamente. Quando a gente fala do El Niño, né, que é um fenômeno que está sendo muito alarmado aí, ele traz para o estado de Mato Grosso condições propícias à propagação de incêndio. Ele vai fazer que aumente as temperaturas acima do normal, há uma baixa umidade, que são fatores de risco de incêndio. E para isso o estado vem se preparando. Ao longo dos últimos anos houve muito investimento nessa área, para equipamento, tecnologia principalmente, para a gente fazer o acompanhamento e monitoramento. E esse ano foi feito um aporte de 134 milhões de reais para isso. E óbvio que todos esses investimentos ao longo dos anos ele vem acumulando expertise, acumulando recursos para que a gente faça um enfrentamento preciso. Quando se ouve focos de calor, assusta, né? Mas apesar do nome, eles não significam necessariamente que existe um incêndio em andamento. O foco de calor ele é um indicador que a gente usa para parâmetros estatísticos, né? Ele vai mostrar ali o que o satélite identifica como pontos de calor e isso se traduz ali na plataforma em pontos já referenciados no mapa mesmo, né? Mas um incêndio ele pode emitir centenas, dezenas, até milhares de focos de calor. E o satélite ele tem uma recorrência, ele passa todo dia. Então, todo dia que ele passa, ele vai pegar o foco de calor. Então, um incêndio que dura 10 dias, recorrentemente ele vai ser emitido os focos de calor. Então não é um indicador para se retratar a realidade do estado. Quando a gente vê notícias falando, olha, o estado de Mato Grosso registrou 10 mil focos de calor. Isso não significa que são 10 mil incêndios. O cenário preocupa especialistas. Mesmo com o aumento das chuvas registrado em parte do ano, a vegetação cresceu mais. Agora esse material acumulado pode se transformar em combustível durante a seca. Com o número de chuvas ter aumentado nesse ano, todo mundo acha que realmente não tem um problema de incêndios. É ao contrário. Com o aumento de chuva desse ano, aumentou-se o acúmulo de biomassa. A vegetação cresceu e acumulou. Consequentemente, o risco de incêndio ele entra muito maior. Conciliado a isso, nós temos a condição climática esse ano muito desfavorável, que é a confecção do El Niño, né? O El Niño ele está entrando, já tem 80% de confirmação. E isso traz consequências severas para o nosso clima e o risco dos incêndios, tanto na capital quanto no interior e principalmente nas propriedades rurais. Os impactos vão muito além do meio ambiente. O calor extremo e a fumaça podem afetar a saúde da população.
aumentar os atendimentos por problemas respiratórios e provocar prejuízos para a produção agrícola. O período proibitivo ele serve para proibir o uso do fogo na área rural. Na cidade é proibido o ano todo, então o tempo todo é proibido, não pode fazer uso do fogo para queimar lixo, galhos, terreno, limpeza de terreno no perímetro urbano. Na área rural há a possibilidade de se usar o fogo para fazer manejo agropastoril, desde que autorizado, tem todo um processo para regularizar isso junto à Secretaria de Meio Ambiente. O que acontece no período proibitivo, dado o elevado risco de incêndio, todas essas licenças elas ficam suspensas. Então, embora eu tenha autorização para fazer queima numa determinada área, por conta do risco, e o decreto vem proibindo, eu não posso fazer. Tenho que esperar passar esse período, quando as condições climáticas estiverem mais favoráveis, eu posso então fazer o manejo da minha área. Enquanto o fogo ainda é apenas uma ameaça nos mapas e nas projeções climáticas, o objetivo é evitar que ele volte a ganhar espaço na vegetação. Porque quando as primeiras chamas aparecem, a resposta precisa ser rápida. Mas impedir que elas surjam continua sendo o maior desafio. O estado de Mato Grosso, ano passado, teve os melhores índices da sua história. Desde que o INPE começou a monitorar incêndios em todo o território nacional, o melhor desempenho foi o ano passado. E isso se deve graças ao forte envolvimento da sociedade, do setor produtivo, das entidades de classe, para que a gente tenha um resultado efetivo. E a gente espera que esse engajamento continue e aumente para que a gente consiga vencer esse desafio, que é cuidar do estado continental, que está no epicentro da estiagem para esse ano. Eu tenho uma nota para ler sobre essa reportagem. Traz ela para mim, ela estava no ponto aqui, acabaram pulando bem na hora que eu tinha que ler a nota, 18 horas e 35 minutos, aqui, pronto. Em nota, o governo de Mato Grosso informou que destinou 134 milhões para ações de prevenção e combate a incêndios florestais. A expectativa é que as operações sejam intensificadas conforme o avanço da seca nos próximos meses. Essa foi a posição do governo de Mato Grosso após questionamentos da reportagem do SBT. A UFMT de Sinop volta a realizar o CIMANCA, é isso? O Simpósio da Amazônia Meridional em Ciências Ambientais. A 8ª edição vai até o dia 13 de junho. O Kleber Romeiro tem mais detalhes para a gente sobre o simpósio. Após 8 anos, o Simpósio da Amazônia Meridional em Ciências Ambientais, o CIMANCA, volta a ser realizado. A abertura foi no Dante de Oliveira, com organização da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop. É um evento muito importante porque ele é um evento a nível nacional, devido à gama de pesquisadores que vêm de toda parte do Brasil, trazendo tecnologia e informação para Sinop e para permanecer como Sinop a cidade pujante, não só no agronegócio, mas também na educação e na parte científica também. Ele começou na Unemat em 2006, com a turma de biologia e também discutindo essas mudanças que nós estamos passando pela região, da mudança do uso da terra, das mudanças climáticas, e tudo isso vai afetar não só a população, mas também pode afetar o agronegócio. Então a gente propaga, até na terminologia desse ano, ciência, sociedade e sustentabilidade, porque nós precisamos produzir, mas também precisamos preservar nossas florestas para que a produção se mantenha por longo tempo. Cerca de 400 professores, estudantes e pesquisadores de todo o Brasil vieram a Sinop para discutir as conexões amazônicas, ciência, biodiversidade e sustentabilidade. É um evento nacional que trata da biodiversidade e foca na Amazônia. Então nós temos aqui autoridades de várias entidades que se reúnem para discutir a biodiversidade. E nós temos aqui programas de pós-graduação, então palestras serão apresentadas, dados, e isso mostra a pujança científica que Sinop tem e a UFMT, através da organização desse evento, proporciona para a nossa região. Vão apresentar dados climáticos, de fauna, de flora e dados científicos também. Então, cada entidade vai trazer para essa unidade. E eu gostaria de deixar um destaque aqui também para vocês, é o evento científico que dá abertura aos 20 anos do campus de Sinop da UFMT aqui em Sinop, então está abrindo as atividades científicas. O evento contou com a participação da reitora da UFMT, que explicou como os estudos desenvolvidos impactam diretamente na vida da população. Os nossos pesquisadores, desenvolvem algumas atividades de investigação muito próximo aos interesses do território de Sinop, do território da Amazônia, e a universidade
tem uma vocação importante para analisar o solo, a alimentação, as possibilidades de novas descobertas que possam trazer melhoria na qualidade de vida da população. Água, energia, clima, solo, plantação, alimentação saudável. O simpósio segue até sábado. Muito bem, 18 horas 39 minutos, o tempo está passando rápido, né? A gente continua falando de educação, isso porque durante o evento a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso, Marluce, voltou a se posicionar contra a transformação do campus local, lá de Sinop, em uma universidade independente. A gestora afirmou que a divisão da instituição pode enfraquecer a universidade e defendeu que qualquer emancipação só deva ocorrer com garantias de novos recursos, servidores e investimentos. A nossa administração, a nossa gestão é uma gestão aberta, transparente. Eu fui eleita, como eu disse na resposta anterior, para fazer a gestão da Universidade Federal de Mato Grosso. E em Sinop a gente tem um campi, que é importante, que a gente deseja manter e que a gente vai lutar até o final para que ele continue sendo Universidade Federal de Mato Grosso. Mas ele não se contradiz um pouco, professora? Porque às vezes que a senhora veio para cá, inclusive a sua fala na tribuna, diante do ex-presidente, né, que acabou falecendo num acidente, a senhora se posicionou de uma forma diferente. E no documento a senhora revelou outra coisa. Não é contraditório daí a tua posição, professora? Se vocês consultarem a comunidade universitária e ela se posicionar favorável, eu serei também uma defensora. Mas essa consulta não aconteceu, não está acontecendo dentro das normativas da universidade e do MEC. Mas a senhora não se antecipou daí? A senhora mandou o documento antes mesmo de ter a consulta pública. Olha, você está me perguntando o que eu fiz. Eu sou uma gestora da Universidade Federal de Mato Grosso e vou me comportar como gestora até o final. Então, mesmo tendo a consulta, se a consulta mostrar que Vamos é fazer favorável... a consulta? Vamos fazer a consulta? Mas aí o seu documento já foi. Vamos fazer a consulta? Mas e o seu documento? Nesse momento, o documento da senhora tem poder, no documento, você leu o documento? Sim, está acontecendo uma mobilização contrária, sem o consentimento da reitoria, sem o consentimento do conselho diretor, sem o consentimento do MEC. E nós não concordamos. Da forma que está sendo feito, nós não concordamos. E esse documento não podia ser enviado depois? Porque o teu documento tem um poder absoluto, né? Olha, eu enviei o documento como gestora. Eu esperei 1 ano e 6 meses que as pessoas viessem conversar com a reitora. Não vieram. Perguntei 1000 vezes para os pró-reitores, para os diretores, eles negaram. Portanto, eu estava no cumprimento do meu dever de informar para o Ministério da Educação o que estava acontecendo aqui. E informei. Não é viável a separação, desmembramento, então, professor? Não é viável. Acho que nem para a própria comunidade. Acho bom perguntarem, né? Por que a senhora acha que não pode? No documento que a Comissão de Educação elaborou, ela traz claramente. Lá naquele documento está dizendo que a emancipação foi aprovada sem nenhum aumento financeiro, sem alteração de nada. E a emancipação, quando se pede, é para fortalecer, ter mais orçamento, mais quadro de pessoal, mais docente, mais técnicos. Se for para separar simplesmente, por que vão separar? Pescadores artesanais têm até o dia 25 de junho para se cadastrarem no Repesca, programa de auxílio do governo do estado. Nós temos uma reportagem que vai contar para você detalhes dessa necessidade. Veja. Para quem deixou o romantismo falar mais alto, a missão agora é encontrar o presente. E disposição para gastar não falta. Os cuiabanos pretendem desembolsar, em média, R$ 445 neste... Você percebeu que eu chamei o VT do Repesca e entrou o VT do Dia dos Namorados. Agora não vai dar tempo da gente rodar o VT do Repesca, porque o jornal já está acabando. Mas isso acontece, faz parte, eu faço o seguinte compromisso. Amanhã, no SBT Notícias, a gente traz o VT do Repesca para você, pescador, ribeirinho, ficar atento a esse prazo extremamente importante. Lembrando que em edições passadas, muitas notícias desencontradas levaram pescadores a não realizarem o cadastro e ficarem sem o benefício. A senhora em casa estranhou, eu falei de repesca, apareceu um coração.
Faz parte. Acontece, amanhã a gente traz a informação completa para você. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, que Deus te abençoe. Aliás, que a quinta-feira, o restante dela, seja abençoado para você e para toda a sua família. Para a Baixada Cuiabana, eu volto amanhã, às 11 horas da manhã, com o SBT Comunidade. Para você de Sinop e Nova Mutum, nosso encontro às 18 horas com mais uma edição do SBT Notícias. Fiquem todos com Deus e agora é a hora do SBT Brasil. Tchau!